Quando você chegou no fundo do poço e você não vê mais saída, Deus pode fazer algo. Deus pode responder a sua oração muito além do que você imagina. Pedro e João não tinham prata e nem ouro, mas eles carregavam algo infinitamente maior: o poder do nome de Jesus. Jesus permaneça com você, com toda a sua família. Que tempo bom é nós estarmos na presença do Senhor Jesus, aquele que nos conhece, aquele que sonda os nossos corações. E é diante desse Deus maravilhoso que eu e você estamos. Nós estamos muito felizes, porque onde está o povo de Deus, a Bíblia diz que ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Então, enquanto estamos reunidos aqui, o Senhor está ordenando a sua bênção e a vida sobre o seu povo, sobre a sua igreja. E onde está a bênção de Deus, milagres acontecem, transformações são operadas pelo poder de Cristo Jesus. E nós cremos que a bênção de Deus está aqui conosco. Deus quer visitar o seu coração, Deus quer visitar a sua vida, Deus quer fortalecer a sua fé. Então, que em nome de Jesus, que você possa se lançar aos pés do Senhor Jesus nesse tempo de culto e de adoração ao nosso Deus. Aqueles irmãos que receberam aí a ficha do Ministério Sexta Soul, após o culto, você pode buscar ali na recepção o seu brinde, um mimo que nós temos para você, marcando a sua presença aqui conosco. Então você que veio pela primeira vez e recebeu essa ficha, ao preencher, nós temos ali um presente para que você possa levar para a sua casa. Nós nos alegramos com a presença de todos aqueles que estão aqui conosco pela primeira vez. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Queridos, nós vamos continuar a nossa série de mensagens que está baseada no livro de Atos dos Apóstolos. E nós vamos ler o capítulo 3, versos de 1 a 10. Então você que gostaria de abrir a sua Bíblia física nesse momento, fique à vontade. Caso você queira também acessar aí a Bíblia no seu celular, nós vamos também projetar o texto aqui no telão, para que nós possamos ler juntos esse texto, acompanhando a leitura daquilo que Deus quer ministrar no nosso coração nesse tempo. Atos capítulo 3, versículos de 1 a 10, nos diz assim: Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-se e ande. E pegando pela mão direita do homem, ajudou a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, e dando um salto ficou em pé. Começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas, assentado à porta formosa do templo. E ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. O tema que nós vamos desenvolver hoje é: o milagre é todo dele. O milagre é todo dele. Nós servimos um Deus que faz milagres, ainda hoje.
um Deus que opera maravilhas no nosso meio. E é diante desse Deus que nós estamos. Então feche seus olhos, curva sua cabeça. Talvez você tenha um pedido a Deus. Talvez você está à espera de um milagre, aguardando o mover de Deus sobre a sua vida. E eu creio que Deus pode fazer isso hoje, se assim for da sua vontade. Ele pode transformar o seu coração, a sua vida. Ele pode dar uma resposta hoje para a glória do seu nome. Então vamos orar, vamos pela fé pedir ao Senhor que fale conosco, que esteja conduzindo o nosso coração neste momento. Querido Deus, muito obrigado por tudo que já recebemos do Senhor aqui. Obrigado pela visitação do Teu Espírito Santo na nossa vida. Obrigado, Senhor, porque mais uma vez nós somos atraídos pelo Senhor. A Tua bênção repousa sobre nós. A Tua bênção está no nosso meio. E nós cremos, ó Deus, que se a Tua bênção está no nosso meio, se a Tua bênção está em nós, grandes coisas o Senhor pode fazer. Grandes coisas podemos receber das Tuas mãos. Por isso, Senhor, se for da Tua vontade, nos dê o presente, a dádiva que estamos, ó Deus, aguardando no Senhor. Se for da Tua vontade, Senhor, venha e entregue nas nossas mãos o milagre que nós estamos à espera. Ó Deus, fale conosco nesse tempo. É que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Alguns de vocês já devem ter visto a seguinte cena. Você entra pelo hospital e você se depara diante de um grande corredor. E nesse corredor você vê dezenas de pessoas ali, enfermas, acamadas. Algumas sofreram acidentes, algumas não conseguem andar, não conseguem se levantar, dependem da equipe médica para que elas possam ali aguardar a tão sonhada cirurgia. Quem sabe a saúde será restabelecida. E cada passo é um desafio para essas pessoas. Cada movimento, seja nas pernas, seja no corpo, é uma vitória. Cada dia voltar a andar, ou quem sabe voltar a se mover, é mais difícil. Agora imagine alguém que nunca deu um passo sequer. Você consegue imaginar essa cena? Uma pessoa que está à porta de um templo, e essa porta ela tem um nome, a Porta Formosa, localizada no Templo de Jerusalém. E ali há um homem que desde o nascimento, suas pernas eram como um peso morto. Todos os dias ele dependia dos outros para levá-lo até a porta. Ali ele era colocado, ali ele esperava as pessoas passarem para pedir uma esmola. Esse homem não sonhava com um milagre. Ele não sonhava com uma transformação de Deus nas suas pernas. Ele só esperava algumas moedas para sobreviver. Mas naquele dia comum, o céu cruzou o caminho daquele homem. O Senhor Jesus passou por ele, não fisicamente, mas através dos seus discípulos, através dos seus apóstolos. Pedro e João não tinham prata e nem ouro, mas eles carregavam algo infinitamente maior: o poder do nome de Jesus. É esse poder que eu e você carregamos também. Um dia nós tivemos acesso ao poder do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que esse poder está em mim, esse poder está em você, esse poder está na igreja. E o livro de Atos não é apenas um relato de milagres antigos. É a prova de que Jesus continua agindo hoje. O mesmo Jesus dos Atos dos Apóstolos é o mesmo Jesus que caminha conosco. É o mesmo Jesus que caminha entre nós. É o mesmo Jesus que pode fazer milagres na nossa vida para a glória do seu nome. E nesta passagem bíblica que nós lemos, nós vemos que é Jesus quem prepara o encontro
Esse homem foi encontrado pelos apóstolos ali naquela circunstância, criando ali uma oportunidade no tempo certo, para que ele pudesse receber um milagre, um auxílio, uma ajuda de Deus. E é Jesus quem levanta aquele homem que está caído, prostrado, trazendo vida e esperança ao seu coração. E aqui nesse texto nós percebemos também que é Jesus quem recebe a glória quando o milagre gera louvor e adoração. Meus irmãos, nós estamos diante dos milagres mais extraordinários, narrados no livro de Atos dos Apóstolos. Esse milagre é diferente de outros milagres que a Bíblia nos apresenta, porque após esse milagre, o apóstolo Pedro teve a oportunidade de pregar pela segunda vez ali na cidade de Jerusalém. Como nós já vimos no capítulo anterior, no capítulo 2, Lucas, o autor do livro de Atos dos Apóstolos, nos diz que um dos sinais que acompanhava a igreja primitiva era que a igreja ela realizava muitos sinais e prodígios que produziam temor e consciência da presença de Deus no meio deles. A Bíblia diz que os sinais e os prodígios acompanhavam a igreja primitiva naqueles dias. E aqui Lucas dá um destaque a um desses milagres em particular: a cura desse homem com deficiência de nascença. Muitos outros milagres semelhantes foram feitos pelos apóstolos, mas este em especial abriu a oportunidade para que o apóstolo Pedro pregasse o seu sermão e muitas pessoas fossem alcançadas ali em Jerusalém, aumentando o número dos eleitos e dos escolhidos de Deus ali. A igreja também estava crescendo, mediante os sinais e prodígios que os apóstolos realizavam. A primeira lição que nós aprendemos aqui nesse texto é que Jesus é quem prepara o milagre. Jesus é quem prepara o milagre. Os versos de 1 a 3 nos diz assim: Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Você crê que não existe o acaso, mas é Jesus quem dirige cada encontro e prepara todas as coisas? Eu e você, nós não vivemos por meio do acaso. Nós vivemos por meio do Senhor Jesus Cristo. E é o Senhor Jesus Cristo quem prepara os encontros, as oportunidades, para que nós possamos receber a sua bênção e a sua intervenção. E nada na nossa caminhada, nada acontece por acaso. Nada na sua vida é fruto de algo aleatório, que aconteceu por si mesmo. O próprio Cristo, ele vai à frente, providenciando o momento, o lugar, as pessoas e até o nosso coração, para nós recebermos a sua vontade. E foi isso que aconteceu aqui. Jesus preparou o momento, Jesus preparou os apóstolos, Jesus preparou aquele homem com deficiência, para que a vontade de Deus pudesse se cumprir sobre a sua vida. É Jesus quem prepara todas as coisas para encontrar conosco, para visitar a nossa vida e quem sabe nos oferecer algo que ninguém pode nos oferecer. Nós lemos aqui no verso 1 que esse milagre aconteceu quando Pedro e João estavam indo orar no templo, às 3 horas da tarde. A igreja primitiva, ela nasceu em Jerusalém. Ela nasceu entre judeus. E os primeiros judeus
que faziam parte ali daquela igreja eram homens que ainda cultuavam a religião judaica, que ainda seguiam os rituais do judaísmo. Os apóstolos também eram judeus. E aqui nesse momento eles ainda frequentavam o templo em Jerusalém. Eles eram judeus, perseveravam na doutrina judaica. E por um tempo, aqueles homens seguiram os costumes judaicos, como ir ao templo 3 vezes ao dia para orar. Os judeus iam ao templo às 9 horas da manhã, às 15 horas da tarde e às 18 horas. E Lucas aqui nos informa no versículo 2 que todos os dias era levado um coxo de nascença a uma das portas do templo para pedir esmolas. Provavelmente a família daquele homem o levava todos os dias e o colocava à beira daquela porta. Ele ficava ali sentado ao lado da porta formosa, especialmente nos horários de oração, quando havia maior fluxo de pessoas do templo. Aquele homem estava, portanto, em uma posição estratégica, porque ali ele poderia receber algum auxílio, alguma ajuda. Ele era conhecido em toda a cidade, porque todos os dias aquele homem ali estava. E aquele homem estava, portanto, vivendo numa situação muito difícil. Ele não podia se locomover, ele vivia mediante as esmolas que ele recebia. Em Atos capítulo 4, versículo 22, nós lemos que ele tinha mais de 40 anos de idade. Provavelmente ele passou boa parte da sua vida, os anos da sua vida, ali na porta daquele templo, sofrendo e pedindo esmolas. E Pedro e João iam ao templo apenas para orar. Esse era o propósito de Pedro e João, enquanto eles estavam indo àquele templo. Eles queriam orar, eles queriam buscar a presença de Deus. Mas ali Deus já estava trabalhando. Antes daqueles homens decidirem irem para o templo, Jesus já começou a trabalhar. Primeiro preparando o cenário, o horário da oração, a porta formosa e a presença do homem ali naquele ponto, naquele momento em que os apóstolos passaram. Jesus não apenas preparou o cenário, mas ele também preparou os apóstolos. Aqueles homens estavam cheios do Espírito Santo. Eles estavam cheios da autoridade de Deus. Eles estavam sensíveis à voz do Espírito Santo que eles acabaram de receber. E o Senhor Jesus também estava preparando o coração daquele homem com deficiência. Um homem que, mesmo pedindo apenas moedas, estava no ponto exato para receber um milagre. Meus irmãos, é assim que Deus trabalha, comigo e com você. Deus vai preparando cenários, Deus vai preparando pessoas, quem sabe. Deus vai preparando o nosso coração, para que no momento certo, nós possamos receber aquilo que Ele reservou para nós. E o mesmo Jesus que passou por aquele homem, é o mesmo Jesus que está passando diante de nós nessa tarde, nesse início de noite. O Senhor Jesus está aqui. Ele preparou esse momento para que você estivesse aqui. Você não veio a este lugar fruto do seu interesse. Ou quem sabe por uma necessidade apenas, você veio aqui atraído pelo Senhor Jesus. A gente só vem a um lugar desse quando o Espírito Santo de Deus nos move. Porque se dependesse de nós, nós não estaríamos aqui. Mas o Espírito de Deus preparou os céus e a terra para que nós pudéssemos ter um encontro com o Senhor Jesus nessa noite. E isso só Deus pode fazer por nós. Preparar esse encontro para que nós possamos receber aquilo que Ele mesmo tem para nos oferecer. Da mesma forma como o Espírito Santo usou os apóstolos no passado, Ele também quer usar eu e você com autoridade e poder.
Mas para isso nós precisamos cultivar uma vida de oração constante. O milagre só aconteceu na vida daquele homem porque Pedro e João estavam indo ao templo para orar, conversar com Deus. Eles estavam em busca de algo que eles poderiam receber da parte de Deus. E no meio do caminho, eles encontram a prioridade de Jesus. E qual era a prioridade de Jesus? Aquele homem com deficiência. Meus irmãos, nós precisamos estar sensíveis àquilo que Deus quer fazer através de nós. Mas para isso nós precisamos orar. Nós precisamos pagar o preço. Nós precisamos nos encher do Espírito Santo. Porque nós precisamos viver de acordo com as prioridades de Deus. Nós temos um dia de 24 horas. E muitas vezes nós não buscamos as prioridades de Deus. Nós queremos resolver as coisas do nosso jeito. Nós queremos buscar os nossos interesses. Nós queremos muitas vezes ir atrás daquilo que nos satisfaz. Mas nós precisamos entender que Deus quer nos usar e Ele tem uma prioridade. Há muitas pessoas que estão passando por nós, que precisam ser alcançadas pelo Evangelho de Jesus, que precisam ser transformadas pelo poder de Deus. É na comunhão com Cristo que os nossos corações se alinham aos seus planos. Deus tem planos para nós, Deus tem planos para a sua igreja. E Deus quer cumprir cada um desses planos, através de mim e através de você. E eu pergunto a você nessa noite, você está interessado nos planos de Deus? Você quer ser usado ou usada pelo Senhor Jesus Cristo? Você deseja servir as pessoas com o poder do Espírito Santo de Deus que está em você? Em segundo lugar, confie que Jesus está preparando encontros divinos. Ao longo da semana, o Senhor Jesus sempre está preparando encontros oportunos para mim e para você. Pedro e João, naquele dia, eles não planejaram encontrar com o coxo, mas Jesus havia preparado aquele momento. Nós precisamos orar para que o Senhor abra os nossos olhos, para que nós venhamos enxergar as pessoas que estão em situações que o Senhor Jesus quer tocar, que o Senhor Jesus quer manifestar poder sobre elas. Algumas pessoas que Jesus quer tocar, que Ele quer manifestar cura, libertação, restauração, e Ele quer fazer isso através da sua igreja, através do seu povo, através dos seus discípulos. Porque muitas vezes nós não percebemos as curas e os milagres do Senhor Jesus. Porque hoje é tão difícil de ver a manifestação do poder do Senhor Jesus. Porque em alguns momentos nós não queremos ser usados. Em alguns momentos nós não oferecemos a nossa vida. Muitas vezes nós não nos colocamos na presença do Senhor e dizemos: Senhor, usa a minha vida. Eu não quero apenas completar uma agenda, eu não quero apenas ganhar dinheiro nesse dia, eu não quero apenas realizar todos os meus afazeres, mas eu quero algo além, algo maior do que ouro e prata, algo maior do que a minha vocação. Eu quero fazer o teu nome conhecido. Eu quero encontrar com pessoas para que o Senhor venha tocar nelas, para que elas sejam transformadas, restauradas e curadas pelo Senhor. Meus irmãos, nós precisamos estar atentos sobre cada pessoa, ou em relação a cada pessoa que Jesus coloca no nosso caminho. Há pessoas do seu trabalho que Jesus quer curar, que Jesus quer tocar. Há pessoas da sua família que Jesus quer restaurar. Há pessoas que estão diante de nós, que o Senhor Jesus tem o interesse de realizar um grande milagre na vida delas. A segunda lição que nós aprendemos aqui é Jesus quem realiza o milagre. Jesus, Ele prepara o milagre e é somente o Senhor Jesus que realiza o milagre. Quando o homem com deficiência viu Pedro e João,
o que ele fez? Ele pediu esmola. Como de costume. Ele já fazia isso há muito tempo. Ele estava ali mais um dia, mais uma vez na porta do templo. E dos versos 4 a 8 nós vemos que ele recebeu muito mais do que ele esperava. Ao ouvi-lo pedir uma esmola, Pedro, cheio do poder de Deus, ele diz: olhe para nós. Aquele homem, além de ser enfermo, além de ser um mendigo, além de ser um pedinte miserável, e por estar ali naquele lugar muitos anos, provavelmente ele se sentia humilhado, envergonhado. E ele não olhava nos olhos das pessoas ao pedir uma esmola. Provavelmente ele curvava a cabeça e levantava as mãos, esperando receber algo das pessoas que passavam por ele. E é por isso que o apóstolo Pedro, chegando diante dele, diz: olhe para nós, levanta a cabeça. É como se Pedro quisesse fazer um contato visual com ele. Olhe para nós. É curioso porque Pedro e João já deviam ter passado por aquele homem dezenas de vezes após o Pentecostes. Não era a primeira vez que os apóstolos encontravam com aquele coxo, nem a primeira vez em que eles ouviam um pedido daquele homem. Mas naquele dia em particular, Pedro soube que era a hora de curá-lo. Isso aqui é algo maravilhoso. Pedro sabia que naquele momento Deus havia preparado um milagre para aquele homem. Os apóstolos não curaram quando eles queriam. Os apóstolos não exerceram a autoridade de Jesus apenas no momento em que eles desejavam. Mas no momento certo, movidos pelo poder do Espírito Santo, aqueles homens foram testemunhas de Jesus. Hoje nós vemos muitas pessoas marcando reuniões de cura, marcando momentos antecipados, onde Deus vai visitar e Deus vai curar. Meus irmãos, o poder não está em nós. Não somos capazes de preparar o momento, quem sabe, de organizar a hora em que Deus vai agir. Nós não sabemos quando. O que nós sabemos é que Deus age segundo a sua vontade. O Espírito e o poder de Deus estava neles, Pedro e João. Então o homem, ele olha atentamente, esperando receber alguma coisa, quem sabe uma moeda. Talvez ele estava pensando, vem aí uma esmola generosa. Mas aquele homem recebeu muito mais do que uma esmola. Ele recebeu uma cura que transformou a sua vida para sempre. Talvez hoje nós nos encontramos como aquele homem em sofrimento. Talvez você está cansado, você já desistiu, já jogou a toalha, você não consegue esperar mais. Talvez você se acomodou com este problema. Não resolve, não tem jeito. Então o que eu vou fazer é ficar onde eu estou. Mas a Bíblia nos chama a ir além. Deus nos chama a confiar na sua graça, no seu poder. Nós precisamos ser insistentes com Jesus. Mesmo quando nós não temos forças ou fé suficiente, Deus pode agir na nossa vida. Quando você chegou no fundo do poço e você não vê mais saída, Deus pode fazer algo. Quando você olha para uma situação e você diz, não tem mais jeito, é aí que Deus vem ao seu encontro e diz, tem jeito sim. Eu sou o teu Deus, eu sou o teu pastor. Eu sou o provedor da sua vida, eu conheço a sua história, eu conheço a sua realidade, eu conheço o seu sofrimento. Então, meus irmãos, a nossa esperança está no Senhor. Não está nas circunstâncias da vida. Não está no diagnóstico médico. A nossa esperança não está na medicina. A nossa esperança está no Senhor Jesus.
E talvez você não tenha fé suficiente para crer, e Deus pode aumentar essa fé em seu favor. Porque Ele cuida de nós. Ele sabe quais são as nossas necessidades, Ele sabe a nossa situação. Ele conhece o nosso coração, a nossa miséria. Deus, Ele age além das nossas expectativas. Aquele homem queria apenas uma esmola, mas ele recebeu muito mais do que uma esmola. Ele recebeu uma nova vida. Deus pode responder a sua oração muito além do que você imagina. Deus pode fazer algo por você que hoje os seus olhos não conseguem contemplar. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que tem autoridade nos céus e na terra. Esse é o Deus que é o cabeça da igreja. É aquele que sonda os nossos corações e sabe tudo a nosso respeito. Deus pode nos responder de maneira muito maior do que nós imaginamos ou pedimos. E o texto bíblico continua dizendo que Pedro então declara: não possuo prata e nem ouro, mas o que tenho, isso eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-se e anda. Mas ele diz: o que eu tenho, isso lhe dou. Pedro aqui está usando uma palavra de comando em nome de Jesus. É assim que o dom de cura opera. A ordem é dada em nome de Jesus. A ordem não foi dada em nome dos apóstolos. Foi dada em nome de Jesus. E sendo o dom genuíno, o efeito é imediato. A cura vem. O milagre surge. E as pessoas glorificam a Deus. Pedro, ele deixa claro que a cura não viria dele, mas do poder que está nele, no nome de Jesus. E Lucas, sendo médico, ele então descreve com precisão: os seus pés e tornozelos se firmaram, como se ossos e tendões e músculos fossem fortalecidos naquele momento. Aquele homem foi visitado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Somente o poder de Jesus tem autoridade para restaurar aquele que está caído na miséria. Seja um corpo paralisado, uma vida abatida ou um coração distante de Deus. Jesus tem autoridade sobre o impossível. Aquilo que os homens não puderam fazer por aquele homem com deficiência. Aquilo que a religião não puderam fazer por ele, Jesus fez. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nós adoramos aqui. É o Deus que faz, independente de nós. Ele é Deus. Nenhuma limitação física, emocional ou espiritual é maior do que o nome de Jesus. Talvez você se encontre aqui hoje enfermo, você está doente, mas o nome de Jesus é maior do que essa enfermidade. Talvez você se encontre aqui hoje abatido emocionalmente, cansado emocionalmente, mas o nome e o poder de Jesus são maiores do que esse cansaço que você se encontra. O nome de Jesus está além de todo nome. Jesus, ele restaura a nossa vida de forma integral. E ele sempre faz a obra completa. Porque o texto bíblico nos diz que o homem não apenas ficou de pé, mas ele ganhou vigor, equilíbrio e um novo futuro. A nossa missão, meus irmãos, não é diferente da missão de Pedro. A nossa missão é estender a mão e ajudar os necessitados. E crer que Deus pode nos usar. Deus pode fazer um milagre em nós. E Deus pode nos usar para que o milagre dele opere na vida de outras pessoas. Talvez Jesus não quer fazer um milagre em você. Mas talvez ele quer te usar para que você alcance pessoas através de outros milagres.
Milagres que ele mesmo vai operar. Quando Pedro estendeu a mão direita para aquele homem, era um sinal de generosidade. Era como se Pedro estivesse dizendo: eu estou com você, eu estou junto de você. Eu estou aqui para te apoiar. E Pedro então teve a oportunidade, o privilégio de ver o impossível acontecendo. Você acha que Jesus mudou? Você acha que Jesus mudou as suas estratégias? Porque se ele mudou as suas estratégias de operar nesse mundo, ele não contou para nós. O que ele disse é que ele estaria conosco todos os dias. E se ele está conosco, o impossível pode acontecer. Milagres podem acontecer. O sobrenatural pode acontecer. O nosso grande problema como reformados, como presbiterianos, é que muitos de nós deixamos de crer no sobrenatural de Deus. Talvez por você ter vindo de um movimento pentecostal, você abriu mão de tudo. Da doutrina, da teologia e até mesmo da fé no impossível. Mas eu quero dizer para você, o Deus que está lá operando milagres é o Deus que está aqui. É o Deus que age em nosso favor, apesar da placa religiosa. Então tenha fé, creia. Talvez o que você tem visto na internet e na televisão tem feito você desacreditar do impossível de Deus. Mas as mídias, falsos pastores, não são capazes de mudar quem Deus é. Ele continua sendo Deus. Ele continua realizando milagres em nosso favor. A terceira e última lição que nós aprendemos aqui é que Jesus é quem recebe a glória do milagre. O texto bíblico diz que o homem deu um salto, ficou de pé, começou a andar e entrou com Pedro e João no templo. E a Bíblia diz que ele entrou pulando e louvando a Deus. Esse homem poderia até ter passado por uma cirurgia, como nós podemos ver nos nossos dias, cirurgias que trazem admiração para nós. Mas mesmo que aquele homem tivesse passado por uma cirurgia, hoje, após a cirurgia, ele não sairia andando e pulando e louvando a Deus. Ele precisaria gastar muitas horas de fisioterapia. Aquele homem nunca havia andado. Deus faz uma obra completa. Os músculos daquele homem são fortalecidos. Não há necessidade de nenhum tipo de exercício. As suas pernas, seus tornozelos começam a funcionar de maneira perfeita, assim como Deus planejou naquele momento. E a primeira vez que aquele homem agora curado, ele entrou no templo. A lei judaica não permitia deficientes ou pessoas com deficiência entrarem no templo. E aquele homem passar a vida à porta, mas nunca dentro do templo. Mas agora curado, a primeira coisa que ele faz não é voltar para casa. Não é voltar para o convívio da família. O seu desejo agora é entrar naquele templo louvando a Deus, tendo recebido infinitamente mais do que ele esperava. E o milagre chamou a atenção de todos aqueles que estavam no templo. E no verso 10 nós vemos a reação do povo. Todos ficaram muito admirados e espantados com o que tinha acontecido. Esse tipo de coisa não acontecia todo dia. Ainda que fosse no templo de Deus. Aqueles homens que admiraram aquela cura, antes eles viram, pelas mãos de Jesus de Nazaré, algum tempo atrás, muitas curas. Mas agora eles têm a oportunidade de ver essas curas se repetindo. Aconteceu de novo. E a cura se deu por uma palavra
uma palavra banhada de fé, uma palavra onde Deus estava nela e operou esse grande milagre. Sabe o que isso significa para nós? Nós não precisamos de rituais, não precisamos de magias, não precisamos de objetos para que Deus venha operar a cura. É apenas uma palavra que cura, uma palavra que restaura a vida de uma pessoa por completo. Louvado seja esse nome que é poderoso. Eu não tenho nem prata e nem ouro, mas o que eu te dou, eu dou em nome de Jesus Cristo Nazareno. Levanta e anda. Meus irmãos, tudo isso aqui aconteceu para preparar o ambiente para a pregação da palavra por meio do apóstolo Pedro. É o que nós vemos a partir do verso 11. A partir do verso 11, Pedro vai pregar um grande sermão falando sobre as grandezas de Jesus, chamando o povo ao arrependimento dos pecados. Então o que nós vemos aqui é um milagre abrindo o caminho para a pregação do evangelho. O milagre em si apenas é um sinal, mas a pregação da palavra é o que realmente transforma vidas. O mais importante não é o milagre, é o que vem depois do milagre. É a pregação do evangelho, é a conversão do coração, é o arrependimento da alma. Porque esse homem, mesmo depois de curado, ele um dia morreu. Ele um dia foi para o túmulo. Mas a vida dele, o coração dele foi transformado pela pregação do apóstolo Pedro. Meus irmãos, o milagre apenas aponta para aquilo que é maior. O evangelho de Cristo Jesus. O arrependimento do pecador. Enquanto o milagre oferece um benefício temporário, a mensagem do evangelho produz mudanças eternas. O que nós mais precisamos hoje não é apenas dos milagres, e sim de um coração arrependido aos pés de Jesus, que reconheça o seu poder e a sua glória. Você pode pedir um milagre, você pode buscar um milagre, mas não é o mais importante, saiba disso. O mais importante é o evangelho de Jesus Cristo, mudando a sua história, levando você ao arrependimento, a uma mudança de vida. Fazendo com que você se comprometa com uma vida de santidade e amor a Deus até o fim, até o último dia da sua vida. Isso que é o mais importante. É o evangelho de Cristo Jesus. Meus irmãos, a glória pertence a Cristo. O milagre não serve para exaltar os apóstolos, mas para apontar para Jesus como Senhor e Salvador. E a cura confirma que Jesus está vivo e que Ele continua operando. Jesus é quem recebe glória, é Ele quem recebe toda honra, é Ele quem recebe toda adoração pelo milagre. E por qualquer obra de transformação, devem ser direcionadas a Cristo, não aos instrumentos humanos, mas a Cristo Jesus. Eu te convido em nome de Jesus, dê glória a Deus pelos livramentos dele na sua vida, na sua casa. Dê glória a Deus por aquilo que Ele já fez na sua história. Dê glória a Deus pelas tragédias que já aconteceram na sua vida, mas que não paralisaram você, mas que te fortaleceram, te levaram para perto do Senhor Jesus. Dê glória ao Senhor Jesus nessa noite. O que deve ecoar no nosso coração, diante desse milagre, é que todas as coisas pertencem a Deus. Porque dele e por ele, por meio dele, são todas as coisas. A ele a glória para sempre. Amém. Eu gostaria de concluir dizendo que em cada detalhe desse texto, nós vemos que tudo começa, continua e termina em Jesus. Tudo começa, continua e termina em Jesus. Você reconhece isso na sua vida?
É Jesus quem prepara o milagre. É Jesus quem faz o milagre. O milagre é todo dele. Jesus recebe a glória porque todo milagre e transformação aponta para ele. E hoje o mesmo Cristo que preparou aquele dia, usou os apóstolos e ergueu aquele homem, quer agir em mim e em você. O que você está esperando do Senhor Jesus? O que você deseja receber hoje de Jesus? Se Jesus perguntasse para você o que quer que eu lhe faça, o que você diria para ele? O Jesus vivo está aqui. Ah, pastor, mas é uma causa impossível. Essa causa tem jeito para ele. Pastor, é uma história muito complicada, de muito sofrimento, de muita dor. Mas para Jesus a restauração. Para ele tudo pode acontecer, porque ele é Deus. Ele é o Deus do sobrenatural. Ele é o Deus que tem toda a glória. Ele é o Deus que recebe toda a adoração. Ele é Deus da minha vida, Ele é Deus da sua vida. Então creia, meu irmão. Creia, minha irmã. Jesus está aqui. O céu está cruzando os seus olhos. E Jesus está dizendo, eu posso transformar você. Eu posso curar você. Eu posso mudar a sua história. Eu posso mudar a sua direção. Porque eu sou Deus. Se você crê nisso, coloque em pé. Quero chamar aqui o pastor Bruno. Tem algum presbítero aqui conosco? Um presbítero em disponibilidade. Por favor, vem aqui, nós vamos orar por vocês. Vamos orar por nós, para que Deus continue nos usando com poder, com autoridade. Pode, claro. Hernanes, vamos orar. Deus está aqui. Amém, amém, dona Marilda. Glória a Deus. Vamos orar, queridos. Estenda as nossas mãos em direção à igreja do Senhor Jesus. Senhor, muito obrigado, porque Tu és um Deus tremendo. O Senhor é um Deus que opera milagres. O Senhor é um Deus poderoso. O Senhor não perde batalhas. O Senhor vence gigantes. O Senhor vence exércitos. O Senhor vence a enfermidade. O Senhor vence os problemas. O Senhor vence toda e qualquer adversidade. Ó Deus, e nós cremos que o Senhor pode operar na vida do Teu povo. Ó Pai, nós cremos, ó Deus, que o Senhor pode curar enfermos. Ó Deus, o Senhor pode fazer o sobrenatural aqui neste lugar. O Senhor pode abrir os céus e descer com poder e graça. Nós cremos, ó Deus, no Teu nome. Nós cremos na Tua palavra. Nós levamos muito a sério, Senhor, a Tua palavra. Ó Deus, e o nosso desejo nesse momento, Deus, é sermos visitados pelo Espírito Santo do Senhor. Ó Deus, nós precisamos do Senhor, por isso venha. Fortalece os Teus filhos, ó Deus. Ó Deus, enxuga as lágrimas daqueles que estão, ó Deus, padecendo, que estão sem saber o que fazer. Ó Deus, acalma esse coração, Deus. Renova, Senhor, a fé. Ó Deus, dê certeza de que o Senhor está movendo enquanto nós estamos orando aqui. O Senhor está visitando familiares. O Senhor está visitando amigos. O Senhor está visitando pessoas que nós amamos. Ó Deus, o Senhor está curando, ó Deus, quem sabe filhos. O Senhor está, ó Deus, manifestando o Teu poder, a Tua glória, para que nós possamos ver, ó Deus, a Tua majestade, o domínio do Senhor sobre todas as coisas. Senhor, faça a Tua vontade, Senhor. Ó Deus, nós cremos na ação do Espírito do Senhor. Ó Deus, nesse momento, o Senhor diz para nós, olhe para mim. Nós estamos olhando para o Senhor, ó Deus. Nós estamos olhando para o Senhor, nós cremos que o Senhor é o nosso único socorro. Só o Senhor pode fazer algo por nós. Ó Deus, nós precisamos da Tua ajuda, precisamos do auxílio do Senhor. Ó Deus, nós queremos vencer essa batalha.
E nós cremos que só o Senhor pode vencer. Ó Pai, nós declaramos que toda glória pertence ao Senhor. A glória é do Senhor, ó Deus. Ó Deus, se o Senhor curar, a glória é do Senhor. Se o Senhor não curar, a glória é do Senhor. Se o Senhor fizer, o Senhor vai ser glorificado. Se o Senhor não fizer, o Senhor vai continuar sendo glorificado. Ó Espírito Santo de Deus, nós precisamos do Senhor. Venha sobre o teu povo, ó Deus. Venha sobre os teus filhos e filhas. Cumpra, Senhor, a tua vontade, ó Deus. Cumpra, Senhor, no nome de Jesus. Fortalece, Deus, o que está cansado. Cura, Deus, aquele que está enfermo. E que o Senhor produza glórias para o teu santo nome. Ó Deus, receba o nosso louvor. Receba, Senhor, a nossa gratidão. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor permitiu acontecer aqui neste lugar. Leva-nos, ó Deus, em segurança. Leva-nos na certeza de que o Senhor está agindo. E que o Senhor pode fazer muito mais do que nós imaginamos. Fique conosco, ó Deus, e nos abençoe. É que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão, a consolação, o poder, a unção e o fogo do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, meu amado irmão, minha amada irmã, e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém.